Agora começa aquela contagem regressiva e expectativa. Em que jogo vai aparecer Pedro? Onde será? Onde será? Flamengo nega que tenha alguma coisa a ver o papo que está rolando aí sobre o consórcio abraçar o Vasco para vir junto com eles. Pô, eu vou falar, você dá o dedo, o cara quer o braço. Felipe Luiz tem uma nova arma secreta no elenco. E essa, galera, a gente comenta sobre o tema, há muito tempo. Vampeta elege o time que ele acha que vai ser o protagonista, tanto no Brasil quanto na América, em 2025. E tem notícia boa, Gerson tá com contrato renovado. A gente vai falar sobre o tema? Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como todos os dias a Ju fala, galera, é rapidinho. Papum. Me deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Bom, galera, já que a Ju vai entrar com uma notícia, eu tenho certeza que é ela na próxima, eu vou começar com essa daqui. No programa Debate Bola da Jovem Pan, o Vampeta falou sobre as expectativas dos clubes para esse ano de 2025. E ele cita o Flamengo como o time a ser batido, não somente dentro do Brasil, mas também na América do Sul. Oxalá a gente realmente veja o Flamengo dentro de campo nos dando orgulho e conseguindo ser um time que convence e vence, não é verdade? Em cima disso, ele falou com relação ao plantel do nosso Flamengo, que realmente é invejável. Isso sem contar com o retorno de peças importantes que ainda estão entregues ao departamento médico. O caso, por exemplo, de Pedro, que a Ju vai falar, acredito que na próxima notícia, não me quebra aqui, né? É um elenco qualificado e com o retorno dessas peças, sem dúvida nenhuma, assume a posição de protagonista. A gente reclama, principalmente da pontaria dos nossos jogadores ou da busca em facilitar os jogos, mas é inquestionável que realmente hoje o elenco do Flamengo ele é invejável, não é verdade? Com toda certeza, né? A gente tem jogador para dar com pau, galera. Se bem utilizado, coisa que a gente acredita muito que o Felipe Luiz tem capacidade e vai saber como. Pô, brincadeira, não tem para ninguém não. Não tem. Bom, galera, seguindo com as notícias, depois de 7 meses fora, Pedro vive a expectativa de retornar aos gramados e vestir novamente o manto sagrado. O atacante tem sido presença constante nos treinos do Mengão e isso não é novidade para ninguém. E ele pode aparecer como a grande novidade aí entre os relacionados para o jogo de amanhã. No momento, a maior preocupação da comissão técnica é analisar se é arriscado ou não incluir o Pedro nesse jogo de amanhã. Um jogo de nível pesado e com o jogador também, né, galera, retornando de uma lesão. O treino de agora à tarde, inclusive, é que vai definir se Felipe irá ou não utilizar ou relacionar o jogador para essa partida. Caso decida por não incluir o Pedro nesse jogo de amanhã, a outra opção é no jogo contra o Juventude no dia 16. Vamos aguardar e ver qual será a decisão de Filipinho. Fato é, Pedro não vai chegar a 90 minutos. Esqueçam isso, até pelo estilo do trabalho que o Felipe vem mostrando, ele vai entrando gradativamente. Tem que sim ganhar minutagem. Concordo com essa cautela que o Flamengo vem adotando com relação ao jogador. Afinal de contas, foi gravíssima a contusão dele, é peça importante,
tem que ficar 100%. Só para concluir com relação ao jogo de amanhã, o Central Córdoba está treinando no tapetinho para enfrentar o nosso Flamengo amanhã, viu, galera? Jogo importante. Continuando com as notícias, quantas vezes em live ou em programas a gente reclama de uma situação? Luiz Araújo, quando sai de titular, não rende. Ixi. Não é verdade? Sim. Luiz Araújo, quando entra no decorrer da partida, normalmente se mostra mais produtivo. Parece que o Felipe Luiz começou a enxergar isso, galera. Hoje, ele é considerado por Felipe Luiz peça-chave. O jogador entra no decorrer da partida e resolve. Vocês querem um lance curioso com relação a ele? Olha só. Nesse ano, ele fez 4 gols e deu 3 assistências. Desses 7 movimentos dentro de campo, 5 aconteceram quando ele entrou no decorrer da partida. Vale ressaltar, inclusive, que no jogo agora contra o Vitória, na vitória por 2-1 do Flamengo, o passe para o gol de Bruno Henrique foi dado por Luiz Araújo. Portanto, esse trunfo que muitas vezes não está como titular dentro do Flamengo, mas sendo muito bem gerido e administrado por Felipe Luiz, tem se mostrado muito eficiente nesse momento. E não se enganem, num time competente e brigador, não são os 11 que entram inicialmente os mais importantes, galera. O conjunto todo, a partir do instante que as peças de reposição são à altura de quem está saindo, a recomposição ou até mesmo melhora do time dentro de campo fica acentuada. E Luiz Araújo demonstra isso todas as vezes que pega o adversário já um pouco mais cansado e ele entra com o vigor físico para cima deles. Rende muito mais. Peça a ser muito bem aproveitada nessa situação. Bom, galera, seguindo com as notícias, amigos, pela manhã nós trouxemos a informação de um acordo entre Flamengo, Fluminense e Vasco para que a equipe de São Januário mande alguns de seus jogos no Maracanã. Certo, certo. Só que aí, o que aconteceu? Começou a surgir uma informação de que, verdade, galera, a gente não sabe de onde veio esse assunto aí, ok? De que o Vasco passou a compor o consórcio que administra o Maracanã. Meu Deus do céu. Bom, o Flamengo emitiu uma nota oficial no início da tarde de hoje negando essa informação. A nota diz o seguinte, galera. O Flamengo esclarece que não há qualquer fundamento na informação de que o Vasco possa integrar o consórcio que administra o Maracanã. Flamengo e Fluminense, sócios do PGE, firmaram um acordo pontual com o Vasco, permitindo que o clube utilize o estádio para até 4 partidas nos anos de 2025 e 2026, desde que haja disponibilidade e condições adequadas para a realização dos jogos. Não há, portanto, qualquer discussão em curso sobre mudanças na composição societária do Maracanã. Ponto. Gente, o que vai acontecer é o seguinte: o Vasco terá o direito de explorar alguns pontos comerciais do Maracanã. Exemplo, estacionamento, camarote, e também será permitido a personalização de determinadas áreas dentro do estádio. Exemplo, zona mista, vestiário, bandeirinha de escanteio, a fim de quê? A fim de fazer com que o Vasco se sinta em casa, já que essa foi uma das principais reclamações deles nessas últimas semanas. É só isso, nada mais que isso, ok? Seguindo com as notícias, galera, há uns dias atrás nós comentamos o seguinte: deu um passo muito grande para a renovação Gerson e Flamengo. As bases já estavam estabelecidas, o jogador ficou feliz com a proposta feita pelo Flamengo. Faltavam alguns detalhes para ser anunciado de maneira oficial, coisa que aconteceu agora pela manhã. Com essas, o contrato do jogador ia até 2027, passa a ser até 2030.
Portanto, senhores adversários, a coisa vai funcionar mais ou menos assim. Que se cuidem. O nosso Coringa vai seguir aterrorizando vocês por mais 5 anos. Lamento muito. Que notícia mais boa essa aí, né? E atentos, rivais. Nosso Coringa vai ficar até 2030. Firme e forte. Parabéns ao Gerson, inclusive, E pela ao renovação. Flamengo, afinal de Também, contas, é né? uma peça importantíssima para o nosso elenco, né, amigos? Um grande jogador. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, Juntos, somos mais fortes. muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente tarde a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.